Uma série baseada em uma entrevista com um alienígena. Minha primeira entrevista com um alienígena. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Desde o momento que o ser alienígena tinha voltado para a base, eu já tinha passado várias horas com ela. Como disse, o Sr. Kevitt havia me dito para ficar com o alienígena, pois eu era a única pessoa entre nós que podia se comunicar com ela. Eu não podia entender minha habilidade de me comunicar com o ser. Nunca tinha tido antes experiência de comunicação telepática com ninguém. A comunicação não verbal que experimentava era como o entendimento que você tem quando uma criança ou um cachorro tenta se fazer entender. No entanto, isso era algo muito mais direto e poderoso. Embora não existissem palavras faladas ou sinais, a intenção dos pensamentos era muito clara para mim. Mais tarde percebi que, ainda que recebesse o pensamento, não necessariamente interpretava exatamente o seu sentido. Acho que o ser não estava querendo discutir assuntos técnicos, devido à natureza de sua posição como um oficial e piloto, com a responsabilidade de manter a segurança e confidencialidade exigida por sua própria unidade ou organização. Qualquer soldado que é capturado pelo inimigo no cumprimento de seu dever tem a responsabilidade de ocultar informações vitais, mesmo quando está sob interrogatório ou tortura. Mas, apesar disso, sempre senti que o alienígena não estava tentando esconder nada de mim. Nunca tive essa sensação. Suas comunicações sempre me pareceram honestas e sinceras. Mas acho que nunca vai se ter absoluta certeza disso. Definitivamente, sinto que compartilhei uma ligação única com o alienígena. Havia uma espécie de confiança ou empatia, como se tem com um paciente ou uma criança. Acho que é porque a alienígena entendia que eu estava realmente interessada nela, e não tinha a intenção de prejudicá-la, e nem iria permitir que alguém a ferisse se pudesse evitar. Isso também era verdade. Me refiro ao alienígena como ela. Na verdade, o ser, de alguma forma, não tinha sexo, seja fisiológico ou psicológico. Ela, de fato, tinha uma presença e uma aparência forte e feminina. No entanto, em termos fisiológicos, o ser era assexuado e não tinha órgãos reprodutivos internos ou externos. Seu corpo era como um boneco ou robô. Não tinha órgãos internos, mesmo porque o corpo não era feito de células biológicas. Tinha uma espécie de sistema de circuitos, ou um sistema nervoso elétrico que corria pelo corpo, mas não entendi como funcionava. Em termos de estatura e aparência, o corpo era pequeno e delicado, cerca de 1 metro de altura. A cabeça era desproporcionalmente grande, comparada com os ombros, pernas e torso, que eram pequenos. Havia 3 dedos em cada uma das mãos e pés, como se fossem garras. A cabeça não tinha um nariz, boca ou orelhas. Entendo que um oficial espacial não precise dessas coisas, considerando que o espaço não tem atmosfera para conduzir o som. Consequentemente, órgãos sensoriais não foram construídos no corpo. Nem o corpo precisava de alimento, uma vez que não existia a boca. Os olhos eram consideravelmente grandes. Nunca fui capaz de determinar o grau de acuidade visual de que os olhos eram capazes, mas observei que o sentido da visão devia ser extremamente apurado. Penso que as lentes dos olhos, que eram bastante escuros e opacos, podiam também detectar ondas ou partículas além da imagem visível da luz, ou até mais, mas não tenho certeza. Quando o ser me examinava, seu olhar parecia penetrar diretamente através de mim, como se tivesse uma visão de raio-x. No início, isso me pareceu um pouco embaraçoso,
até que percebi que ela não tinha intenções sexuais. De fato, acho que ela nunca pensou sobre mim como macho ou fêmea. Rapidamente ficou claro que seu corpo não precisava de oxigênio, alimento ou água ou qualquer tipo de fonte externa de nutrição ou energia. Como aprendi mais tarde, este ser se alimentava de sua própria energia, que animava e fazia funcionar o corpo. No início pareceu um pouco estranho, mas me acostumei com a ideia. Realmente era um corpo muito simples. Não tinha muita coisa comparado com os nossos corpos. Ayer me explicou que o corpo não era mecânico, como um robô, e nem era biológico. Era animado diretamente por ela como um ser espiritual. Tecnicamente, sob o ponto de vista médico, diria que o corpo de Ayer não poderia nem mesmo ser chamado de vivo. Seu corpo boneco não é uma forma de vida biológica, com células e assim por diante. Tinha uma pele lisa ou capa que era cinza. O corpo era altamente tolerante a mudanças de temperatura, condições atmosféricas e pressão. Os braços eram bem frágeis, sem musculatura. No espaço não há gravidade, portanto, não é necessária uma grande força muscular. O corpo era usado quase que totalmente na nave espacial, ou em ambientes de baixa ou nenhuma gravidade. Como a Terra tem uma forte gravidade, o corpo não estava adaptado para andar muito bem, e as pernas realmente não eram apropriadas para tal propósito. No entanto, os pés e as mãos eram bem flexíveis e ágeis. Durante a noite, antes de minha entrevista com o alienígena, a área tinha se transformado em um local de grande atividade. Havia uma dúzia de homens trabalhando para colocar luzes e equipamentos de câmera. Uma câmera cinematográfica, um microfone e um gravador foram também colocados na sala de entrevista. Não entendo por que o microfone era necessário, desde que não havia comunicação verbal possível com o alienígena. Tinha também uma estenógrafa e várias pessoas datilografando. Fui informada que um intérprete especialista em línguas estrangeiras e um grupo de decodificadores tinham viajado para a base durante a noite para colaborar comigo em meus esforços para me comunicar com o alienígena. Tinha também várias pessoas da área médica, especialistas em diversos campos, para examinar o alienígena. E um professor de psicologia estava lá para ajudar a formular perguntas e interpretar as respostas. Como eu era apenas uma enfermeira, não era considerada uma intérprete qualificada, apesar de ser a única que poderia entender alguma coisa que o alienígena estava pensando. Houve muitas conversas subsequentes entre nós. Cada entrevista resultava em um aumento exponencial do nosso entendimento, como falarei mais tarde em minhas notas. Esta é a primeira transcrição com as respostas de uma lista de perguntas que me foram fornecidas pelo oficial de inteligência da base e que eu relatava para a estenógrafa imediatamente, à medida que transcorria a entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Campo Aéreo das Forças Armadas de Roosevelt. Bomb Group 509. Assunto: entrevista com um alienígena. 9/7/1947. Você está ferido? Não, Que tipo de assistência médica você precisa? nenhuma. Você precisa de alimento ou água? Não, Você necessita de algum tipo de ambiente especial, assim como temperatura do ar, conteúdo químico atmosférico, pressão do ar ou eliminação de resíduos? não. Não sou um ser biológico. Seu corpo ou sua aeronave carregam algum tipo de germe ou contaminação que possa ser prejudicial aos humanos ou outras formas de vida na Terra? Não há germes no espaço.
Seu governo sabe que você está aqui? Não neste momento. Estão vindo outros do seu tipo para procurar você? Sim, Qual é a potência do armamento do seu povo? muito destrutivo. Não entendi a natureza exata do tipo de armas ou armamento que eles poderiam ter, mas não senti uma intenção malévola em sua resposta, apenas uma declaração de um fato. Por que sua aeronave caiu? Foi surpreendida por uma descarga elétrica da atmosfera que fez com que perdêssemos o controle. Por que sua aeronave estava nessa área? Investigação de nuvens incandescentes, radiação, explosões. Como sua aeronave voa? É controlada pela mente. Responde aos comandos do pensamento. Mente ou comando do pensamento são as únicas palavras da língua inglesa que posso pensar para descrever o pensamento. Acho que seus corpos e a aeronave estão conectados diretamente através de algum tipo de sistema nervoso elétrico que controlam com seus pensamentos. Como as pessoas do seu povo se comunicam entre si? Através mente e pensamento. As palavras mente e pensamento são combinadas. São as palavras mais próximas em inglês que posso pensar para descrever a ideia nesse momento. No entanto, é muito óbvio para mim que eles se comunicam diretamente pela mente, assim como ela está se comunicando comigo. Vocês têm uma língua escrita ou símbolos para comunicação? Sim. De que planeta você veio? O lar, terra natal do domínio. Como não sou astrônoma, não tenho como pensar em termos de estrelas, constelações ou direções no espaço. A impressão que recebi foi de um planeta no centro de um enorme grupo de galáxias, que para ela é como se fosse o lar ou a terra natal. A palavra domínio é a palavra mais próxima que posso pensar para descrever seu conceito, imagens e pensamentos sobre de onde ela veio. Poderia também ser chamado de território ou o reino. Todavia, estou segura de que não era apenas um planeta, ou um sistema solar, ou um agrupamento de estrelas, mas um enorme número de galáxias. O seu governo vai enviar representantes para se reunir com nosso líder? Não. Quais são suas intenções em relação à Terra? Preservar, proteger propriedade do domínio. O que você sabe sobre o governo da Terra e instalações militares? Pobre, pequeno, destrói planeta. Por que seu povo não torna sua existência conhecida para o povo da Terra? Olhar, observar, sem contato. Tive a impressão que o contato com o povo da Terra não era permitido, mas não achei uma palavra ou ideia que comunicasse exatamente essa impressão. Eles estão apenas nos observando. Seu povo já visitou a Terra anteriormente? Muito antes, humanos. Não estou segura se a palavra pré-história seria mais adequada, mas, definitivamente, foi um longo período de tempo antes dos humanos se desenvolverem. O que você sabe sobre a história da civilização da Terra? Pouco interesse, atenção, pouco tempo. A resposta à pergunta me pareceu muito vaga. No entanto, percebi que seu interesse pela história da Terra não é muito grande, ou que não prestou muita atenção nisso. Ou, talvez, não sei. Na verdade, não obtive uma resposta para essa questão. Você pode descrever seu mundo para nós? Lugar de civilização, cultura, história, grande planeta, riqueza, recursos sempre, ordem, poder, conhecimento, sabedoria, 2 estrelas, 3 luas.
Qual é o grau de desenvolvimento de sua civilização? Antiga, trilhões de anos, sempre, acima de todos os outros. Plano, planejamento, progresso, vencer, altos objetivos, ideias. Uso o número trilhões, pois tenho certeza que o sentido era um número maior que bilhões. A ideia de espaço, de tempo que falou, está além do meu entendimento. Na verdade, está mais perto da ideia de infinito em termos de anos terrestres. Você acredita em Deus?